Vou ser breve hoje na manchete, porque o que importa é o conteúdo que você vai ver em seguida. Um news onde você encosta e queima. O clima esquentou na discussão da SAF. Vice-presidentes cobram do presidente Jorge Salgado posição para que eles participem mais e que, acima de tudo, o futebol seja prioritário, mas o clube não seja esquecido. Todos os detalhes, todas as situações você vai ter aqui no News. Vamos falar também sobre a contratação por parte da 777 de um executivo disputado a tapa no mercado e que pode trazer benefícios numa futura SAF. Vasco e Grêmio. Um Grêmio à beira de um ataque de nervos, com um time que a princípio foi escalado pela diretoria. Time pesado, cheio de jogador grande. E do outro lado, os meninos da colina, os crias, que vêm com muita disposição para tentar mais uma vitória. Vamos falar disso e de muitas outras informações. Um AVNews, como sempre, recheado. Eu gosto. Guitarrinha, toca aí que o AVNews hoje vem, ó, quente. Toca. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Dê aquela curtida, pegue o link, espalhe aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avise que o News está entrando no ar. E olha, hoje ele tá assim, ó, encosta e queima, porque tá muito quente. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. Você sendo membro via YouTube, você entra no grupo de Telegram e pode participar do Arquibancada do AV. Sábado passado foi quente, muito quente. Se você fizer um upgrade, você vai para o grupo de WhatsApp. E no grupo de WhatsApp, você participa do pré e do pós-jogo. E participa também do AVNews de sexta-feira. O que você está esperando? Quero dar 3 recados na abertura desse news. Primeiro do OneFootball. O OneFootball, aplicativo que você baixa gratuitamente na descrição do vídeo aqui. É um aplicativo que dá toda a condição a você de entender o que está acontecendo no mundo do futebol. Por exemplo, Campeonato Brasileiro, você coloca lá Vasco da Gama, faz uma referência ao Vasco, eles vão dar todas as informações do Vasco. Você pode personalizar. Mas acabado o jogo, eu quero ver os lances. Vem no aplicativo da OneFootball. Eles têm os lances em alta definição. É uma maravilha. O OneFootball tem muita informação, é plasticamente bonito para burro também o aplicativo, fica legal, é rápido, é bastante ágil. O OneFootball, que é parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. Um outro recado é da 1xBet. A 1xBet, que é parceiro do canal Atenção Vascaínos, e você tem aposta dobrada. Use a palavra promocional Vascaínos. Você tem no primeiro comentário aqui um link. Entra lá, faz o seu cadastro e aí é tranquilaço. Vai fazer uma primeira aposta? Por exemplo, os jogos que vão rolar amanhã pelo Brasil e pelo mundo. Entra lá, escolhe um jogo, coloca Vascaínos e o seu depósito, a sua aposta dobra. Colocou 100, vai para 200. Colocou 150, vai para 300. Olha só que maravilha. E aí você vê o que está pagando mais. Dá uma estudada. É o perdedor? É o empate? É o ganhador? Você ganha dinheiro se divertindo e a 1xBet paga rápido e paga muito bem. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E o terceiro recado é do Renda Extra. É isso, o Renda Extra, que está fazendo muita gente trabalhar em casa. Olha só que maravilha. Também na descrição do vídeo você tem um link, você paga R$ 47 pelo curso Lucrando em Home Office. Você faz esse curso em casa, sem nenhum problema. Você tem uma boa internet no seu celular ou para o seu computador, com um bom plano de dados, você faz o curso e trabalha. E tem uma equipe de suporte, dá toda assistência para você. Cara, eu não consegui aprender. Não tem problema, eles devolvem o seu dinheiro. Olha só que maravilha, é o Renda Extra ajudando muita gente a ganhar em dólar, trabalhando em casa. Olha, essa terça-feira foi uma terça-feira agitada. Mas eu vou começar sendo muito direto, como eu sempre sou com todos vocês aqui, para a gente entender o que aconteceu no Vasco hoje. A pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte: a você, associado do Vasco, ou então você que é torcedor, que não é sócio, mas se ponha no lugar do sócio. Você, associado do Vasco, sabe que se a SAF entrar, vai fazer um grande time. Mas se a SAF entrar, você, associado, pode não ter os benefícios que tem hoje. Como, por exemplo, desconto em ingressos,
desconto em lojas. Você vai pagar o preço integral. Talvez tenha aí uma benesse de ter prioridade na compra, mas você vai perder todos os benefícios. Mas você também sabe que se você apostar em, tá bom, eu pago, mas vou ver um grande time, mas que o seu dinheiro é fundamental para sustentar a associação, o Clube de Regatas Vasco da Gama que vai ficar, o que você faria? Qual seria a sua posição? Aceita pagar mais, mas ter um baita de um time, ter todos os benefícios de voltar a ver o Vasco campeão? Ou ficaria preocupado porque o seu dinheiro você não daria mais à associação e o Vasco poderia falir em 4 meses? Olha, essa é a grande discussão, é o cerne da questão que hoje impede um fechamento pleno entre Vasco da Gama e 777 Partners. E hoje explodiu essa bomba, porque 7 VPs do Vasco, 7 pessoas ligadas à gestão Jorge Salgado, resolveram reclamar sobre isso. Eu vou contar um pouco da história aqui para você. Primeiro, o sócio continuaria a ter o dinheiro de compra do ingresso com desconto? É uma primeira pergunta. Os sócios terão adquiridos e mantido os seus benefícios? Na ideia que hoje transcorre, parece que não. Por isso, a relação da KPMG, que é a líder do processo, e de alguns VPs não anda muito boa. A discussão sobre temas que muitos acham que só quem conhece as particularidades do Vasco é que deveriam participar. Esses foram os argumentos dos VPs do Vasco. A maior preocupação deles é com o futuro da associação. Como conseguir sobreviver sem a renda dos sócios? Porque sem benefício nenhum, o sócio pode pensar, vou ser sócio para quê? Não preciso, vou ser sócio da SAF, vou comprar meu ingresso para ver o time de futebol. Essa é uma preocupação. Como ganhar então dinheiro para que a associação não vá à falência? Quais as receitas que a associação precisa ter para evitar isso? O futebol vai ser absolvido pela SAF. O clube vai reduzir muito os seus custos. Hoje, a gente aqui especulando, crê que o Vasco tenha um movimento de 8 a 10 milhões por mês em termos de custos. Vai reduzir a pouco mais de 1 milhão por mês. Mas qual é a receita? Hoje, como eu disse, os sócios estatutários e os sócios em geral batem recorde. O Vasco vai arrecadar por mês 2 milhões e 200 mil reais com a nossa renda, sendo que 400 mil com os sócios estatutários. E isso já garante a vida da associação. Imagine esse povo todo não participando. Como é que fica a associação? Discutiu-se também a questão do aluguel de São Januário, que foi achado pouco, porque é 1 milhão por ano. Mas reuniões quentes na sexta-feira e ontem aconteceu uma reunião de diretoria, meio que elucidaram esse tema que a gente vai falar já já. Mas os VPs registraram suas preocupações de ações da empresa que avalia e também fecha os acordos, que é a KPMG. E deixaram bem claro numa carta que foi hoje divulgada pelo UOL, pelo site UOL, que o modelo que está sendo discutido vai dar problema. A associação vai à falência. Vitor Roma, vice-presidente de marketing. Horácio Júnior, de responsabilidade e história. Fábio Nogueira, de patrimônio. Marcel Cascos, que é de esportes olímpicos. Maurício Correia, de comunicação. Rafael Cobo, que é médico. E Luiz Aragão, que é um conselheiro, endereçaram ao presidente Jorge Salgado uma carta, pedindo para que ele pudesse intervir nessa preocupação. Não estavam satisfeitos depois da reunião que tiveram com o representante da KPMG na última sexta-feira, com os rumos que as coisas estavam tomando, com um simples argumento: o futebol é muito importante, mas não é a única coisa que sustenta o Vasco da Gama. Vamos então ouvir e ler a carta dos VPs e desse conselheiro ao presidente Jorge Salgado. Reflexões sobre o momento do Vasco. A aprovação da SAF é um dos movimentos mais importantes da história do clube e será lembrada eternamente, tanto pelos seus benefícios quanto pelas suas falhas. Cabe a nós, dirigentes do clube,
tomarmos os cuidados necessários para que o clube com a história mais importante de todo o futebol brasileiro seja capaz de escrever mais um capítulo glorioso da sua trajetória. Desde o princípio das negociações com a 777 Partners, alertamos sobre a necessidade de maior envolvimento dos vice-presidentes, sobretudo em negociações que envolvam suas áreas. Na reunião com o líder do projeto pela KPMG, realizada na última sexta-feira em São Januário, ficou claro que negociações-chave transcorreram por meses sem que os VPs tenham tido ciência ou participação nelas, o que torna a posição do clube frágil e arriscada em um processo tão vital para a sua história. Entendemos que a empresa contratada está avançando sua atuação sobre competências que não são dela, sem envolvimento das áreas envolvidas e sem conhecimento dos assuntos que discutem. As promessas de inclusão dos VPs em momento oportuno nunca se concretizaram, o que se converte em risco para as negociações, que precisam ser conduzidas de maneira eficiente, sob pena de resultar em acordos ruins e potencialmente questionados pelos sócios da Assembleia Geral. Esses sócios, diga-se, não encontram, no atual estágio das negociações, garantias acerca de seus direitos adquiridos. E eles não são importantes apenas na aprovação da SAF e na GE. São também a principal fonte de receita do clube social a partir da aprovação do acordo com a 777. Falhar com eles significa falhar com o Vasco, com sua história e com o seu futuro, dado o risco real de insolvência caso os sócios estatutários se afastem do clube. Reiteramos que uma história de 120 anos não pode ser manchada por erros na condução das negociações. E o sucesso das negociações não é um fruto do acaso, mas do trabalho e do zelo. Por isso, torna-se espantoso que as negociações não levem em consideração o resultado da consultoria que contratamos junto a Ernst Young, com a qual o clube gastou a quase R$200 mil, com o objetivo de propor ideias de carve-out. Se a KPMG se debruça sobre o tema há meses, a consultoria perde o sentido. Sobre esse tema, esse grupo de VPs encontra imensa dificuldade de acessar informações fundamentais para o processo de carve-out, que se encontra em curso, como folha, receita, custos estimados, investimentos, entre outros. Se os vice-presidentes do clube não são envolvidos em temas tão sensíveis para suas áreas, o clube perde força em sua capacidade de fechar um bom deal. Diante do exposto, requeremos que o processo, tão decisivo para o clube, seja transparente e tenha participação de forma direta e efetiva na negociação e validação das seguintes questões: licenciamento de marca, Vasco Academy, direitos adquiridos dos sócios estatutários e receitas de associação, legado histórico e exploração dos programas envolvidos, tour, espaço e experiência, Colégio Vasco da Gama, uso de áreas compartilhadas do clube, esportes além do futebol, instalações físicas, uso compartilhado de áreas meio, marketing, relações públicas, financeiros, jurídicos, secretaria, contrato com o fornecedor de material esportivo. É fundamental esclarecer que todos somos entusiastas da SAF e, sem exceção, atuantes no apoio operacional e político ao seu processo de aprovação. Tal entusiasmo se materializa no objetivo de garantir o sucesso das negociações com impactos positivos para o futuro do clube. Preocupados com o resultado do processo, constatamos que a condução das negociações por um grupo muito restrito, sob a justificativa do risco de vazamento de informações sensíveis, levou a um debate empobrecido, arriscado e improdutivo. Ainda há tempo para correções de rumos, mas o momento é agora. Amanhã vai acontecer uma reunião com a KPMG, que vem negociando sozinha o que fica e o que sai do Vasco. Há sim uma divisão interna entre os que acham que é vaidade e outros que acham que não é, que não pensam assim. O clima interno, eu posso garantir a você, assinante do canal, não é bom. Há sim um racha dentro da diretoria do Vasco quanto a essas questões, quanto principalmente a essa autonomia da KPMG. São lados antagônicos. Alguns exemplos. A 777 quer, por exemplo, que o torcedor pague ingresso cheio. O sócio perde a facilidade de desconto se tem prioridade somente na compra. Como é que fica? Quem vai ficar? Quem é o sócio que vai querer isso? E aí, como é que faz? Se sai, perde essa receita de 2.200. Como é que vai se sustentar? Segundo exemplo, um produto com a marca do Vasco da Gama, que traz a história de muitos anos. Por exemplo, um copo do Barbosa, que foi lá nos anos 40 e 50 um grande goleiro do Vasco.
Pois bem, o que ganha a instituição que tem a propriedade da ideia, que fez a história? Os royalties disso não ficam nada para a associação? Um terceiro exemplo que eu citei aqui anteriormente, o aluguel de São Januário. Pois bem, é discutido porque o valor que vai ficar para a associação é de R$ 1 milhão. R$ 1 milhão pelo aluguel pelo ano. Colocado isso no papel, são cerca de R$ 80 mil por mês. Se a gente for colocar que, por exemplo, o jogo Vasco da Gama e Fluminense, aquele jogo que deu a celeuma, o aluguel era de R$ 120 mil por um jogo, se pensa, mas 80 mil, teoricamente, é muito baixo. Mas os argumentos que fecham um pouco essa lógica são os seguintes. A 777 mantém a operação toda do jogo, mantém a estrutura toda do complexo de São Januário e arca com todas as despesas mensalmente. O que gira em torno, gente, de R$ 500 mil. Então não é somente 80 mil. Teoricamente, são 580 mil, porque inclui tudo e a associação não vai ter nenhum tipo de despesa. Terá simplesmente zero problema. Tudo limpo para uso e sem nenhuma necessidade de manutenção. Aliás, receitas também que podem vir através de lei de incentivo, que é uma outra área também que pode dar algum tipo de discussão. Uma outra situação que também está se falando muito em relação a essa briga, a essa reclamação, é quanto ao patrimônio do Vasco. Foi uma reportagem que saiu hoje no jornal O Globo falando dos 2 CTs. E aí inclui também a 777 como uma empresa interessada. Porque, pois bem, eles vão fazer um investimento no CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, num terreno que foi cedido, mas não é do Vasco. E também no CT da Base em Caxias, que também foi cedido, mas não é do Vasco. Como é que a 777 vai ter segurança de que essas áreas, com um grande investimento, 35 a 40 milhões em cada CT, não terão nenhuma desapropriação daqui a algum tempo? Qual é a segurança? Pois bem, a informação que eu tive hoje é que as conversas estão avançadas com as autoridades públicas para garantir a segurança para ambas as partes. Porque é claro que o negócio gira em cima disso, de que haja algum retorno por conta dos investimentos. Também o poder público tem interesse. É bom lembrar que a 777 esteve em contato direto tanto com o governador Cláudio Castro, vem aí eleição, como também com o prefeito Eduardo Paes. Uma outra situação também que se discute é a questão envolvendo menores riscos para o clube. O clube precisa ter a certeza de arrecadações importantes. O Colégio Vasco da Gama, quem vai cuidar do colégio? Como é que vai ficar a questão do parque aquático? Quem vai fazer a manutenção do parque aquático? As escolinhas todas, o dinheiro vai todo para o clube, todo para a associação, mas outras arrecadações indiretas, o clube não vai ter nenhum tipo de participação. Tudo isso está sendo questionado pelos VPs. E olha, eu entrei em contato com 3 deles. Falei muito rapidamente, coloquei à disposição aqui para que eles pudessem falar. Eles deram informações e detalhes muito rápidos. Vitor Roma, Horácio Júnior e Fábio Nogueira. O Vitor Roma foi bastante claro comigo, disse: Flávio, a situação já está resolvida. Amanhã nós vamos ter uma reunião com a KPMG e a KPMG já abraçou todo mundo. Todos estaremos cientes. A nossa preocupação é que dentro da nossa área a gente esteja consciente daquilo que está acontecendo. O mesmo falou o Fábio Nogueira. Fábio Nogueira foi bastante claro naquilo que me falou. Disse: respeito quem acha que o Vasco é só futebol. Mas não é. O futuro do Vasco está ali. O clube tem mais de 120 anos e precisa ser preservado. Já Horácio Júnior também falou pouco. Apenas lamentou o vazamento da carta, mas disse que as coisas vão se ajustar. E 2 aspectos me chamaram muito a atenção em outras declarações que eu ouvi, não desses VPs, mas de pessoas de dentro do Vasco, o que mostra que o clima é de ebulição. O Vasco não tem jeito. A política, ela corrompe, ela corrói, por mais que motivos sejam apresentados. Um disse: amanhã, depois do acordo com a 777, eles vão embora cuidar do futebol. E a associação fica com as contas para pagar. E aí, quem cuida disso? Então, essa é uma preocupação. E a outra, a KPMG tem uma atuação muito ampla no Vasco. Isso não é bom.
ela direciona as resoluções dos processos para seus maiores interesses. Negociam a SAF, fazem avaliação e discutem a separação, é muita coisa para uma empresa. A diligência foi aumentada para mais 30 dias, mas em 15 dias deve já se encerrar. Falei hoje com Roberto Duque Estrada, que é o chefe da comissão que foi estabelecida pelo CD na semana passada, e ele me confirmou. Começam os trabalhos no dia 2. No dia 2, os trabalhos vão começar dessa comissão. Na verdade, sim, além das preocupações, tem guerra, tem briga política. Setores que não se bicam, grupos que não se entendem. De um lado, esses V3. De outro lado, poderia citar abertamente aqui Adriano Mendes, vice-presidente financeiro, Carlos Fonseca, que hoje, através do seu Twitter, conta pessoal, fez até uma postagem reclamando da vaidade das pessoas, de quererem participar e dizer eu que fiz. Não estava feliz, não estava satisfeito, nitidamente. E também do CEO do clube, Luiz Melo, que é uma pessoa que traz muito antagonismo por conta desses vice-presidentes. Enfim, é uma questão que precisa ser ajustada, as vaidades precisam estar de lado, porque o processo está em final, em diligência. E a maior preocupação do sócio, do torcedor, muitos que nos procuraram hoje, eu fiz questão de perguntar a todos esses: pode dar problema na SAF? A 777 pode ficar chateada com tudo isso? E eles me disseram: não vai dar problema nenhum. Não vai ter problema. As coisas vão andar. Todos foram bastante claros. Nós somos a favor da SAF. Só não queremos que o clube fique ao largo da negociação, porque o futebol seguirá forte, o futebol seguirá pujante. O clube pode fechar. E aí eu volto àquela pergunta do início do News. Você, sócio, o que você escolhe? Você, torcedor, o que você escolhe? Um time forte, mas com o risco da associação fechar? Ou não? Um time forte, mas os sócios tendo direito a benesses para o clube se manter. Qual é a maior das necessidades? Qual é a sua maior preocupação? É isso, torcedor. Hoje, inclusive, foi falado também sobre a questão de jogadores do Vasco, sobre a questão de a SAF ser instituída e a CBF não aceitar muito isso. Eu vou trazer um depoimento do Carlos Roberto Osório sobre esse assunto, porque também é uma preocupação. O Vasco aprovando a SAF, a CBF não aprova o Vasco SAF. Como é que ficam os jogadores? Conta aí, Osório. Flávio, com relação ao registro de atletas do Vasco da Gama na futura Vasco da Gama SAF, no caso de conclusão do negócio, esse é um tema ainda que está em discussão na CBF. A lei da SAF, a lei que criou a Sociedade Anônima do Futebol, é muito clara que as entidades de direção do esporte, no caso a CBF, tem que permitir a transferência dos ativos de futebol, principalmente os jogadores, do clube originário para a SAF. Nós fizemos uma consulta à Confederação Brasileira de Futebol no início desse processo e a CBF soltou um regramento dizendo que, a princípio, não seria possível fazer essa transferência de jogadores com o campeonato em andamento. Então o Vasco está trabalhando em duas frentes. Uma frente, a montagem de todo o arcabouço jurídico e legal para permitir que mesmo a Vasco da Gama SAF sendo criada e realizando e entrando em operação, os atletas permaneçam ligados ao Clube de Regatas Vasco da Gama até o final dessa temporada, numa gestão da 777, sob contrato com o Vasco da Gama. Porém, nós ainda pretendemos, assim que o negócio for fechado, levar um fato consumado ao conhecimento da CBF para ver se existe a possibilidade de registro no meio do campeonato. De qualquer maneira, está dando mais trabalho sim, é verdade, Flávio, é uma preocupação que nós temos, mas nós já encontramos os caminhos jurídicos e legais, seja de uma maneira, seja de outra, isso não vai prejudicar o início das operações do Vasco da Gama SAF, caso os nossos sócios assim o aprovem, Flávio. O canal está aberto para qualquer manifestação, seja desses VPs, seja de pessoas que eu citei aqui, enfim, o canal estará sempre aberto para discussão. Mas acima de tudo o que a gente cobra, e eu vou cobrar no final do News hoje, transparência, muita transparência, informação. Precisamos sim começar a ter mais informações desse processo, para que tudo saia bem. Me parece ser quase unânime que a SAF vai ajudar o futebol a ser pujante. Mas e aí?
E o clube? Como é que fica nisso? Como é que fica essa discussão? A gente quer saber e a gente vai contar com mais detalhes assim que a gente receber. No próximo bloco, a gente vai ter uma informação importante da 777, que contratou um executivo que é disputado a tapa no mercado e que vai vir para ajudar nesse processo. E vamos falar do jogo, Vasco da Gama e Grêmio. De um lado, um time pesado em crise, de outro, um time leve, com juventude, e que está a fim de jogar de igual para igual com o imortal tricolor. A gente vem já, na sequência do News. Sabe aquele imóvel que você pensa em fazer para a sua casa, escritório ou apartamento? E tem alguém que planeje para ser do seu jeito? Comprar numa loja é adaptar o seu espaço. Fazer com marceneiro é como você sonha. A Marcenaria Barros é assim, preocupada em lhe atender com prazo de entrega, preços e ótimas condições. Procure pelo telefone 021 99300 8494. Visite o Instagram e conheça mais do nosso trabalho. Marcenaria Barros, seu sonho, nosso negócio. Enquanto toda essa celeuma aconteceu no dia de hoje, no início da manhã, uma notícia chamou muito a atenção. A 777, que acredita no acordo, acredita na parceria, está reforçando demais o seu time. Juan Ciniegas, que é o diretor da 777 para a área esportiva, já havia avisado aos dirigentes do Vasco na visita da semana passada aqui no Rio de Janeiro que haveria uma contratação de um profissional para comandar o desenvolvimento da rede de times do futebol da empresa. É bom lembrar que eles têm o Standard de Liège, o Gênova da Itália e também o Red da França. E agora estão discutindo a situação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Foi contratado Don Dransfield, ex-diretor de estratégia do City Football Group. Ele afirmou em comunicado que a 777 divulgou à imprensa hoje que esse é um projeto ambicioso, com um claro senso de direção e propósito. Dom tem quase 20 anos de experiência na área de gestão esportiva. Ficou 12 anos no Grupo City, grupo que tem 10 clubes pelo mundo. Ele era responsável pela estratégia, desenvolvimento de negócios e empreendimentos. Trabalhava na aquisição e posterior integração das equipes com Nova York, Melbourne e Yokohama, locais aonde o City tem seus clubes. O time de Dom no Grupo City liderou investimentos no Lommel, da Bélgica, no Troyes, da França e no Mumbai, da Índia. Ele comandou empreendimentos em uma série de novas áreas de negócios. Por exemplo, primeira NFT do Manchester City, futebol recreativo nos Estados Unidos e a entrada como líder num fundo de tecnologia esportiva no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele entrou no City entre os anos de 2010 e 2011, após 7 anos no Boston Consulting Group, com especialidade em mídia. Dom também gerenciou os investimentos do Grupo City na plataforma do Gaut OneFootball. Obteve mestrado em economia em Cambridge e mora em Londres, onde reside ao lado da esposa e da filha e aonde vai comandar toda a operação. Quem falou sobre essa aquisição foi o vice-presidente geral do Vasco, Carlos Roberto Osório, que achou ótima essa aquisição, que mostra que a 777 está engajada em fazer o melhor nessa parceria com o Vasco, com grandes profissionais. Flávio, hoje realmente uma grande notícia para o nosso Vasco da Gama, com o anúncio feito pela 777 Partners da contratação de um importantíssimo ex-executivo do Grupo City, o Don Dransfield, que foi responsável pela estratégia de montagem desse que é hoje o maior grupo do futebol internacional, um homem de 12 anos na empresa que construiu e deu cada passo na construção e consolidação desse grupo, que hoje é o mais bem sucedido a nível mundial. O Don é um executivo de primeira, que tem passagens por grandes corporações antes de entrar no esporte e é um nome cobiçadíssimo no mercado internacional de futebol. Para ele vir para o projeto da 777, isso significa claramente a ambição do grupo americano em se tornar uma potência mundial no futebol. O Dom chega justamente para fazer esse planejamento, para montar essa estratégia de crescimento global. Isso é uma excelente notícia para o Vasco, porque vai reforçar
o processo de internacionalização da marca Vasco da Gama, que é estratégico para nós, e vai posicionar o Vasco com todas as tecnologias e com todas as ferramentas à disposição no mais moderno, na mais moderna gestão do futebol internacional. Isso também marca a ambição clara da 777, ela não está aqui para brincadeiras, não é fácil e não custa barato atrair um executivo desse nível, um executivo disputadíssimo no mercado, e isso sinaliza, 777 veio para entrar no jogo de cachorro grande, sonhando alto, com ambições muito elevadas. E o Vasco é a flagship, é a nau capitânia da 777 na América do Sul e certamente vai ter um papel importantíssimo na expansão internacional, com possibilidades de alianças, de intercâmbios, ou seja, uma notícia muito positiva para nós que estamos aqui trabalhando para fechar essa parceria que, claro, só será aprovada se o sócio do Vasco, em Assembleia Geral, em última instância, aprovar o acordo. Agora, o negócio que já parecia bom, com esse anúncio, torna-se ainda mais interessante. A 777 Partners passa a ser um parceiro ainda mais interessante com o Vasco, a sua nau capitânia exclusiva no Brasil e na América do Sul. Flávio. E aproveitando a questão do executivo, hoje mais uma vez mandei uma mensagem para Rodrigo Caetano para saber dele se houve alguma evolução. E ele me disse: não posso falar sobre esse assunto, não quero mais falar sobre esse assunto. Agora as partes precisam se manifestar. Ele não quer falar, claro, fica de alguma forma até ruim para ele, porque ele está trabalhando, ele está no Clube Atlético Mineiro, recebeu, como eu disse, e ele não vai confirmar isso, contatos, a gente tem essa informação, mas não se sabe se o convite foi feito. Mas Don Dransfield, esse sim, é o cara indicado para fazer o contato com um futuro homem do futebol da SAF do Vasco. Aí sim as coisas podem andar. Mas nesse momento, Rodrigo Caetano diz que não quer falar mais sobre esse assunto. E no próximo bloco, vamos falar sobre futebol. Afinal, quinta-feira tem clássico em São Januário, Vasco da Gama e Grêmio. Como o Vasco vai conseguir tirar essa dureza que vai ser enfrentar o Grêmio, que vem com um time experiente, porém pesado, Juventude e Leveza, Cruz Maltinas, contra esse time tradicional do Rio Grande do Sul. A gente vem já na sequência do News. Presta atenção na dica que eu vou dar a você sobre o Portal dos Concursos. O Portal dos Concursos é um curso preparatório online para concurso público, criado por professores com vasta experiência no mercado. O Portal dos Concursos tem em seu corpo docente um time de craques, com professores com mais de 15 anos de experiência. E atenção, duas grandes oportunidades vêm aí, já confirmados pelas autoridades. Não espere o edital, já estude, adiante o seu estudo para o concurso primeiro, para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com 2.000 vagas e remuneração acima de R$4.000. E o concurso de técnico do Seguro Social, o INSS, com 7.575 vagas e remuneração acima de R$5.000. O portal disponibiliza para você, assinante do canal Atenção Vascaínos, o cupom AVENIL50 com 50% de desconto na sua matrícula. Visite o Portal dos Concursos e agarre essa chance. Estude e se adiante. Quando o edital for lançado, você já vai estar adiantado em relação àqueles que esperam o edital ser lançado. Pelo site portaldosconcursos.com.br/PMERJ ou portaldosconcursos.com.br/INSS, você já tem aulas grátis, como degustação e todas as informações. Não perca essa chance no Portal dos Concursos. O time do Vasco treinou hoje à tarde, amanhã faz mais um treinamento e amanhã a expectativa pela coletiva do técnico Zé Ricardo. Zé Ricardo está montando um time mais competitivo, sabendo do tamanho da encrenca que vai encontrar na quinta-feira. Afinal, apesar da campanha não ser das melhores, mas o Vasco vai enfrentar o Grêmio. É um jogo de Série A jogado em Série B. Nós trouxemos, inclusive, domingo, no nosso boletim,
quando informamos que o Grêmio tem mais vitórias que o Vasco no confronto. No Rio, o Vasco tem mais vitórias, mas no confronto geral, o Grêmio nos vence. Por isso, é bom todo o respeito. No último encontro, foi 4-0 para o Grêmio em Porto Alegre, em 2020. Portanto, jogo fácil nunca será, mesmo com o Grêmio passando por uma situação difícil. O Grêmio provavelmente vai ter um time pesado, com todas as suas estrelas. O técnico Roger Machado está vivendo uma situação difícil de aperto. Se não vencer na quinta-feira, dificilmente prossegue. E se ganhar, talvez até seja um motivo para que digam que ele não deve mais permanecer. Está na hora de fazer a mudança, mesmo ganhando sim. Não está prestigiado. O ídolo do Grêmio, mas que voltou para ajudar, e os gremistas parecem não acreditar mais nisso. Hoje, inclusive, teve uma reunião com o técnico Roger Machado, com a direção, e muito se diz no Sul que o time que vai jogar quinta-feira tem dedo da diretoria. Breno, Jeromel, Kahneman e Bruno Alves, Adilson, Lucas Silva, Martim Benítez, Thiago Santos e Nicolas, Elkson e Diego Souza. Todos os jogadores mais conhecidos em campo. Jogadores veteranos, jogadores que para muitos no Sul não têm perfil de Série B. E isso tem trazido muita dificuldade para o Grêmio jogar seu futebol. O Vasco está num outro caminho. Juventude, fôlego e aplicação. E um dos símbolos exatamente dessas três palavras é o jovem atacante de 21 anos, Gabriel Peck. Média de 6,67 no SofaScore. Em 9 jogos do Vasco, iniciou 8 como titular, tem um gol contra o CSA, média de 2,0 finalizações por jogo, toca em média 31 vezes na bola por partida, 80% de eficácia nos jogos, é o maior driblador do Vasco, tem 19 dribles, é um jogador que dribla demais. Mas tem uma característica, a recomposição, é um dos jogadores que mais desarma, 1,6 desarme por jogo. Ganha mais da metade dos duelos e é o jogador que mais sofre faltas por jogo no time do Vasco. É o terceiro em assistências, 7 no total. É o segundo em gols no elenco, tem 12 gols. O primeiro é Nenê. E o terceiro em desarmes, 25 desarmes, um jogador de ataque. E Gabriel Peck vai falar com a audiência do canal Atenção Vascaínos sobre a adaptação ao profissional. Jogador com 104 jogos com a camisa Cruz Maltina, tão jovem. Mas ele fala que mesmo no início sendo difícil, agora tá pegando no gosto. Boa tarde. Então, como eu falei aqui, quanto mais tu vai jogando, mais você vai ficando adaptado ao estilo de jogo do profissional. E graças a Deus agora nosso time está encaixando, a gente está trabalhando bem forte. E eu estou conseguindo desenvolver tanto taticamente, ofensivamente, defensivamente. E eu creio que isso está sendo muito bom para mim, mas também para o grupo todo. Peck fala sobre onde prefere jogar. Será que num 4-4-2, ele fazendo o quarto homem de meio campo? Ou num 4-3-3, ele sendo um ponta mais agudo? Fala aí, Peck. Sem dúvidas, o professor Zé, a gente trabalha bastante com ele, ele faz diversas formações, só que no momento a gente está usando essa. Mas claro que se ele adaptar para um 4-4-2, eu estou disposto a jogar tanto de meia, tanto de atacante. O importante para mim é estar jogando e ajudando o grupo. Peck não foi substituído nos últimos 4 jogos. E ele diz que isso tem sido muito importante para ele melhorar na sua sequência. Então, primeiramente eu quero dizer que eu fico muito feliz com isso, porque é uma vitória pessoal minha, porque eu sempre trabalhei bastante para isso, principalmente em ser titular do Vasco da Gama, né? Um clube gigante, onde eu cheguei aqui com 8 anos e já fiz 100 jogos por esse clube, então é uma emoção muito grande e eu nunca deixei de trabalhar, por mais das circunstâncias eu sempre trabalho bastante e hoje em dia, graças a Deus, eu estou podendo mostrar esse resultado. E uma constatação, o Vasco vai com um trio de jovens, Figueiredo, Peck e Andrei, para enfrentar os veteranos mais pesados do Grêmio. Essa molecada tá muito entrosada. E ele fala sobre esse entrosamento, sobre esse momento da base, dos crias da colina, jogando no profissional. Então, a gente que é da base sempre teve esse sonho, né, de virar profissional, ainda mais num clube gigante como o Vasco. E eu vou até abrir aqui no meio do jogo lá, a torcida cantando no finalzinho,
eu olhei pro Figueiredo e falei, mano, olha isso aí em volta, mano, tudo que a gente sonhou e hoje a gente tá podendo desfrutar num bom momento nosso. Agora a gente é só se divertir e jogar bola, que é o que a gente mais gosta de fazer. Aí ele riu, me deu um abraço no meio do campo assim, aí eu, pô, mano, tipo, é uma felicidade enorme, né? Porque a gente sabe o quanto a gente trabalhou, cada um tem sua história, tem seu sacrifício, e hoje a gente poder estar num clube gigantesco e vivendo um bom momento, eu acho que sem dúvidas é um sonho realizado. A tendência é que Zé Ricardo confirme Figueiredo e Getúlio como titulares, saindo Raniel e Carlito Palácios. O mais provável Vasco para quinta-feira, Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Juan Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Yuri Lara, Andrei e Nenê, Figueiredo, Getúlio e Gabriel Peck. Antes do jogo, o Vasco vai homenagear 11 personagens através do seu Departamento de Responsabilidade Social e História e do Marketing, com a honraria Pai Santana. Você está vendo no site oficial do clube. São pessoas que contribuem com a sociedade antirracista e também igualitária. Roger Machado, técnico do Grêmio, vai ser homenageado. Você está vendo aí o convite feito a ele. Aranha, goleiro. Thaís Araújo, a atriz. Celso Ataíde, que é sociólogo. Emicida, cantor e compositor. Fatu Nediei, que é estudante. Flávio Oliveira, jornalista. Frei Davi, religioso. Mano Brown, cantor e compositor. Marcelo Carvalho, que é diretor do Observatório de Discriminação Racial no Futebol. E o professor Júnior, que é historiador. É uma belíssima homenagem de um clube inclusivo, que quer sempre fincar essa bandeira. E a gente aqui apoia isso, não ao racismo. O Grêmio chega amanhã à tarde ao Rio de Janeiro e fica hospedado num hotel em Copacabana. O Vasco segue para a concentração depois do treino e a expectativa sobre o grupo, os relacionados para a partida Grêmio e Vasco da Gama, que vai ser um jogaço. A partir de 8 horas da noite, a bola rolando num São Januário completo, repleto. E mais uma vez pedindo a você, torcedor, troque o seu ingresso. Você já tem nas lojas Gigantes da Colina, na Aerotown, na Barra da Tijuca, no Jardim Guadalupe. E você tem no Top Shop em Nova Iguaçu a oportunidade de trocar o seu ingresso. Fica fácil, troca o ingresso, chega cedo, fica ali no estádio na boa, entra sem atropelo, vale muito a pena, vai ser um jogão de bola que a gente vai estar cobrindo aqui no canal Atenção Vascaínos. Já já a gente vem com mais informações do nosso amado clube. Você sabe que a gente lançou uma loja virtual com produtos exclusivos do canal Atenção Vascaínos? Você quer ter uma camisa do canal Atenção Vascaínos? Quer ter, por exemplo, uma caneca? Que eu tenho aqui no meu cenário. Uma caneca do canal Atenção Vascaínos? Pois bem, procure a loja virtual do canal Atenção Vascaínos. loja.atençãovascaínos.com loja.atençãovascaínos.com e você pode comprar produtos exclusivos. Vá lá, faça a sua compra e você vai ter todos esses produtos. Não tem o porquê de você não estar vestido a caráter com a camisa do Atenção Vascaínos e tomando o seu café, ou a sua cerveja, ou o seu refrigerante com a canequinha do Atenção Vascaínos. E mais produtos vêm aí. Compre, ajude o canal, esteja junto com a gente. São produtos exclusivos feitos com muito carinho para você. Visite e compre na loja virtual do AV. E para encerrar esse Avenews de hoje, um Avenews recheado e com muito prazer, com muita informação para você, vamos falar da base do Vasco, que tem uma quarta-feira decisiva. O time Sub-17 joga amanhã às 7 horas da noite, com transmissão pelo canal por assinatura Sport TV, o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, depois de eliminar o Fluminense, com o goleiro Leite brilhando intensamente. O Vasco pega o Bahia em Salvador. Na próxima quinta-feira, o jogo será aqui no Rio de Janeiro. Quem fala com a audiência do canal Atenção Vascaínos é o atacante GB, que vai falar sobre esse momento do time e também sobre a partida de amanhã. Essa categoria é bastante acostumada a jogar jogos decisivos, jogos grandes, mas é o que eu digo, se você não tem aquele friozinho na barriga antes de jogos grandes, jogos decisivos, você não está vivendo futebol intensamente. Então sempre tem aquele friozinho, mas com tranquilidade, com calma e frieza, a gente faz o nosso jogo e propõe o que tem a colocar na partida. Esse aproveitamento que a gente tem nos jogos é fruto de muito trabalho, de muito treino, junto com a comissão técnica. Marcar fora de casa é bastante importante, que isso pode trazer muitas vantagens para a gente no próximo jogo dentro de casa,
A proposta contra o time do Bahia é a mesma, sempre marcar, sempre tentar sair com a vitória, mesmo que seja difícil, tentar casar o adversário, ele jogando em casa, ele jogando fora. Tem tudo isso, a torcida influi também, mas a proposta é a mesma, é tentar ganhar o jogo e marcar, sempre buscando metas, buscando gol. Outra decisão para a base, o Sub-20, que joga amanhã de manhã às 10 horas com transmissão da Vasco TV contra o Bangu. Com o empate, o Vasco será campeão da Taça Guanabara, mas vai ter 4 desfalques. Não vai ter Marlon Gomes, que está cedido à Seleção Brasileira Sub-20, e 2 jogadores foram convidados para estar no grupo da seleção completando o treino. E o Vasco liberou porque, é claro, tem muito interesse. Eguinaldo, destaque, centroavante muito bom do Vasco, e o atacante pela esquerda, Eric Marcos. Também atacante está fora, suspenso, Juan. Quem fala sobre esse jogo, sobre a expectativa da partida, é o lateral esquerdo Julião, excelente jogador do Sub-20 do Vasco. Fala, Julião. O grupo está muito tranquilo e ciente do que tem que ser feito. No jogo, todo mundo com o mesmo pensamento de querer ganhar os 3 pontos e levantar o título da Taça Guanabara. Temos alguns desfalques, né? Mas os companheiros que entrar, a gente tem total confiança de que eles vão fazer um ótimo jogo, porque o grupo está unido, tá todo mundo com o mesmo pensamento, e se Deus quiser, amanhã a gente vai sair com a taça. O jogo não vai ser fácil, né? Temos que impor o ritmo que a gente tem impondo até aqui para estar em primeiro lugar, e se Deus quiser, amanhã vamos fazer um bom jogo e sair com a vitória e, consequentemente, com a taça. Dando aquele reforço para você que quer, na próxima sexta-feira, estar ao lado do goleirão Thiago Rodrigues do Vasco da Gama, nosso Marco Romano da Gigante da Colina está convidando. 7 da noite na Gigante da Colina, Aerotown, na Barra da Tijuca. Chega lá umas 6 horas para não ficar naquela fila gigantesca, mas se ficar não tem problema. O Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco, estará lá para receber o seu carinho, o seu amor e também para dar aquela força à loja Gigante da Colina. Thiago Rodrigues vai estar com a galera na Gigante Aerotown na próxima sexta-feira. Se der, vou dar um pulo lá. Agora, a hora do abraço, em nome das mostardas artesanais Dádiva. A Dádiva que hoje eu vou dar um recado diferente. Olha, a Dádiva do Vinícius, que é um empreendedor, é um vascaíno. Você tem ideia de como é que a dádiva chega até você? Como ela é feita? Primeiro, tritura-se os grãos das mostardas. Depois, juntam-se os ingredientes líquidos aos ingredientes secos. É feita a mistura, trazendo um molho homogêneo, saboroso e natural, pois não há nenhuma adição de conservantes nem de corantes. Uma dádiva para cada ocasião. Todas as dádivas para se deliciar. Você viu fotos aí, grande Vinícius, querido Vinícius vascaíno, jovem empreendedor. Consuma a mostarda artesanal Dádiva. Instagram tá passando aqui embaixo, telefone também, é bem baratinho e é feito de forma carinhosa, artesanal para você. Quero fazer 2 registros. O primeiro para o querido Alas, lá na Gigante da Colina de Manaus, que me mandou um áudio hoje muito legal, de uma pessoa que é assinante do canal, provavelmente, ou então tá ali sempre ligado no canal Atenção Vascaínos, que foi à loja e recebeu um contato de um amigo nos Estados Unidos, que falou: olha, eu ontem estava vendo a live e o Flávio falou, o corta-vento tá com desconto, pede desconto aí para assinante do canal Atenção Vascaínos. Eu queria saber quem foi que mandou essa mensagem. Um grande abraço para você que está aí na América, nos Estados Unidos da América, e para você também que foi à loja Gigante da Colina. Wallace, fico muito feliz, porque é esse tipo de retorno que a gente espera daquilo que a gente faz. Quando a gente faz a publicidade é exatamente para isso, para que as pessoas se sintam motivadas de estar na loja, de consumir, assim como consumir todos os produtos que nós anunciamos. Faça isso. Os produtos que a gente anuncia aqui, faça bom proveito deles, porque são bons produtos, produtos que trazem retorno para você. E para encerrar o último registro, eu queria só dar um recado sobre essa situação que aconteceu hoje no Vasco. Prometo falar mais no Acorda Vascaíno amanhã pela manhã no canal AV+.
Olha, o Vasco não é só futebol. Claro que não é. O Vasco precisa se preocupar também com a associação. Eu entendo. Acho que tudo precisa ser feito para que todas as partes sejam beneficiadas. O futebol do Vasco vai ser beneficiado, mas o Clube de Regatas Vasco da Gama, de mais de 120 anos de história, precisa também do suporte. A gente precisa ter estas duas células pulsantes. E que seja um bom negócio também para os norte-americanos da 777. Mas aqui eu faço uma crítica. Acho que o processo precisa ser ainda mais transparente por parte dos norte-americanos. Acho que pelo lado do Vasco muita coisa tem sido falada, tem se respeitado a questão da confidencialidade dos contratos, muita coisa está sendo falada até a página 8, e a gente até entende. Mas num momento como esse, em que os contratos estão na mesa, que a proposta está aí mantida, por que não abrir mais? Vejo 2 executivos ou 3 da 777 estarem aqui na quinta-feira passada, dia de jogo, e na sexta-feira, no final do dia, já voltarem para o seu país, muito pouco. A 777 é uma grande empresa, como a gente mostrou hoje, que está investindo para se tornar uma empresa muito forte mundialmente no esporte. Que ótimo, que eles possam entrar e ajudar. Mas eles estão chegando num dos maiores clubes de futebol do mundo, que vai alavancar a 777. A 777 vai ajudar o Vasco, mas o Vasco vai catapultar a 777 no mercado. Por isso acho que os executivos da 777 devem se preocupar mais em esclarecer um povo que tem essa cultura. O povo brasileiro, e principalmente o povo que ama o futebol, ele tem necessidade de ter conhecimento daquilo que vai acontecer. Detalhes, informações sigilosas, a gente entende. Mas prestem mais esclarecimentos. Josh Wander deu uma entrevista no início, quando a situação aconteceu. Depois deu uma entrevista aqui no Brasil e não se fala mais. Juan Arciniegas falou rapidamente na Vasco TV e não abre. A nota que saiu depois da reunião da última quinta-feira foi feita meio que forçada pelo Vasco, porque eles não queriam ainda falar muita coisa porque a coisa não estava fechada. Pois bem, se acostumem. Aqui é assim. A gente cobra, a gente pede transparência, porque o Vasco é muito importante na vida de todos nós. A minha cobrança é sim aos executivos da 777. Sei que o canal Atenção Vascaínos tem uma boa repercussão, sei que o canal Atenção Vascaínos é respeitado por milhões e milhões de vascaínos, e por isso uso a minha voz, uso a minha força, que acho que tenho um pouco já de 3 anos e pouco de trabalho, para cobrar isso. Os executivos da 777 precisam se sentar na mesa, se sentar na frente das câmeras, se sentar para os jornalistas, que são o caminho, e esclarecer todos os pontos que são fundamentais. A gente precisa ter essas explicações. O torcedor do Vasco, o apaixonado torcedor do Vasco, que vai fazer com que vocês sejam reconhecidos no mundo, porque a 777, fazendo o investimento que vai fazer, dificilmente vai dar errado, mas esse torcedor, esse sócio acima de tudo, que vai aprovar a SAF na AGE, esse sócio e esse torcedor merecem mais esclarecimentos, mais transparência, uma coisa mais clear, uma coisa mais clean, se assim a gente pode falar. Talvez em inglês eles possam entender. Amanhã de manhã eu estarei no Ave Mais, falando sobre esse assunto, no Acorda Vascaínos. Bom Dia Gigante amanhã e com Emerson Rocha. À tarde a gente tem o Boletim AV. E à noite eu estarei no AV News, ao vivo, na véspera de Vasco da Gama e Grêmio. Aqui é assim, a gente mete o dedo, a gente vai falar, a gente vai cobrar, na hora certa, no momento certo. Podem contar com a gente. Um grande abraço, uma boa noite. Tchau, turma.